Pronta. Bom dia e boa tarde. Bom dia para quem está nos Estados Unidos, boa tarde para a Vivi que está aqui, para mim também, que agora estou aqui no Rio de Janeiro. E hoje o nosso assunto é um assunto que não dá muito ibope. Sabia, Viviane? Você já notou isso? Que falar Já. de terceira idade, falar de cuidado com idosos, isso não dá muito ibope, as pessoas meio que desconversam quando tem idosos na família e tudo. Hoje eu fui, curiosamente, eu fui a uma ótica aqui e um filho estava contando que perdeu o pai em outubro do ano passado, mas que ele falou assim: meu pai não morreu de Covid, meu pai morreu de tristeza por causa do isolamento. Olha que coisa. E aí ele falou uma coisa assim, que o pai tinha 8 filhos, não sei quantos netos, bisnetos e já tinha tataranetos. Então, assim, uma família grande. E ele falava que ele é o mais novo e que, como ele sentiu, os olhinhos dele cheiram d'água. Então significa o seguinte, que para mim, né, eu que vim para cá também para cuidar da minha filha e estou também me dividindo entre o cuidado com a filha para ter as minhas netas e o cuidado com a minha mãe. Eu tive a experiência que eu nunca tinha tido ainda de dar banho na minha mãe. E isso para mim foi assim, eu já vim preparada para ajudar. Mas é tão assim, tão diferente quando você tem que tomar a frente e se colocar nesse lugar de cuidadora, de cuidar de quem cuidou de você, né? E se a gente pensar como o pai e a mãe desse rapaz que eu ouvi agora de manhã, eles cuidaram de 8 filhos. A minha mãe e o meu pai cuidaram de 6 filhos. Júlia, sua família, quantas pessoas são? Quantos Eu vou- irmãos? Somos 8 comigo, né? 8 também. Magna, 4. Viviane, que é menos, né? Você tem irmã, Por Viviane? parte de Irmão? mãe era uma só, mas por parte do um irmão só. Então, você vê, a Viviane, que já é Era mais diferente. nova que a gente, já é de outra geração, já tem uma família pequena. Então, a gente vê o seguinte, que eles, os nossos pais, né, mais antigamente, deram conta de tantos filhos. E às vezes, na hora de receber o cuidado de todos esses filhos, né, eles ou não recebem o cuidado devido, ou recebem justamente porque tem muitos para se revezarem, para ajudar até financeiramente. Idoso é idoso. Todos nós estamos caminhando para lá. Eu mais perto do que vocês. Porém, porém, a gente já está numa outra geração. A gente já está na geração daqueles que têm poucos filhos e são apenas, às vezes, um ou dois no máximo para ajudar, para se revezarem, para cuidar da nossa velhice, cuidar de nós na velhice. E não é simples. É, quando eu estava pensando nesse tema, que foi a Viviane que quis falar sobre isso, viu, gente? E por isso que eu achei tão legal, Vivi, porque você que é uma jovem está preocupada em cuidar de quem cuidou de você, de quem estava e está ainda na sua vida. Porque as pessoas idosas, elas ainda estão presentes na nossa vida. Enquanto a morte não as leva, elas estão presentes. Elas só não são mais aquilo que foram para nós, mas elas estão presentes e é isso que a gente não pode perder de vista. Hoje, a Viviane Godoy está aqui. Ela é uma jovem que já nos acompanhou em alguns. Já tem quase um ano, né, Vivi? Que você chegou aqui no Entre Amigas
e chegou para ficar, porque conquistou o nosso coração, já nos falou e vai continuar nos falando hoje com a graça de Deus. Viviane, é um prazer te ouvir, é um prazer estar com você aqui e para a gente não perder o nosso compromisso aqui diário, né, semanal, a gente vai tirar a nossa foto primeiro, primeira fotinho do dia, tá certo? Então se preparem que Tá bom. inicialmente a gente tira uma e no final outra. Ó quem apareceu. Para foto ela apareceu, tá vendo, Ela gente? apareceu. Bom dia, querida. Vamos lá. Sorriam. Foi. Domingo eu dei uma sugestão para os meninos lá da igreja. Falei, ó, por favor, avisem que vai tirar foto, para vocês saírem melhores nas fotos. Porque eles tiram as fotos de qualquer jeito, daquele orando com o pai, como eu falei com ele. Vão ficar melhorzinho nas fotos, hein, cara? Ai, Humberto, né? Eu não, é o pastor que posso. Mas você que tira? Tá Avise certo. como Ana avisa, ó, hora da fotinha. Isso. Não, mas a gente tem esses cuidados, né, Júlia? Vamos lá, Vivi, somos todas ouvidos e atenção para você, querida. Obrigada pelo convite. Eu sempre fico muito feliz e fico até surpresa, né? Porque tanta experiência que vocês têm, aí quando surge o convite, a gente vê essa relacionamento intergeracional, né? Sim, Alguns assuntos que abordam a família para quem é casado, mas também que me influencia, porque eu sou solteira, então serve de lição para mim, tá? É muito, muito prazeroso, muito obrigada. E eu escolhi esse tema porque é justamente o que eu tenho vivido ultimamente e eu estava pensando muito sobre ele. Não é um assunto comum de uma jovem que está pensando, né? Mas é algo que marcou muito a minha vida. Eu quero compartilhar com vocês sobre esse cuidado com o idoso, não que eu não tenho nenhuma formação nisso, né? O que eu tenho são as experiências que eu tive, então eu desejo que possa abençoar vocês de alguma maneira. Não tenho curso sobre isso, eu sou uma médica sem diploma, né? Que minha família fala, eu sou uma médica sem diploma de idoso, uma geriatra sem diploma. E coisas que a gente vai aprendendo, né? E como que surgiu para mim. E eu vou fazer uma introduçãozinha do assunto e depois eu vou dividir ele em perspectivas, que eu achei que seria interessante nessa abordagem, porque eles são 3 momentos que eu tive na vida e cada um deles foram diferentes e eu precisei usar abordagens diferentes. Bom, eu morava com a minha avó materna, né? E eu ouvia minha avó falando da sua mãe e que a mãe e a sogra viviam junto com ela até o fim de suas vidas, né? E a gente está falando aqui, acho que das últimas gerações, né? Até penúltimo, né? Porque acho que essa agora é a última geração que vai até os 92 para cima, né? Acho que os milênios não chegam lá, não. Mas não vão alcançar essa proeza. Acho muito difícil. Eu acho muito difícil. Mas eu ficava ouvindo essas histórias aí e eu ouvia também os desafios que era atrelado a isso e eu achava surreal. Eu disse, não, cuidando assim de 2 idosos, cuidando de 2 pessoas, parece que é surreal demais assim para ser verdade. E aí até que a gente de repente se vê como um filho mais velho, um filho mais velho nos braços, um filho mais velho que você nos braços, né? E cuja gestação a gente nem sabia que existia. Aí, bum, você vai e se torna mãe. Mãe de quem? Mãe dos seus pais, mãe dos seus avós, ou dos tios, ou do próprio irmão, né? A gente se torna mãe de alguém que era mais velho que a gente. E eu tenho certeza que, se você cuida de alguém da sua família, você vai lembrar exatamente do dia em que você teve o seu parto dos seus pais, né? É até esquisito esse termo, né? O parto dos meus pais, né? Eu tive o parto dos meus pais. Mas eu acho esse termo muito apropriado. Quando a minha ficha caiu, eu
meu parto aconteceu tarde, né? Mas os sinais da gravidez vieram antes, né? Eu sou solteira, então eu não sei como é o processo de gravidez, mas a gente vê. Eu tenho amigas que são casadas, têm os filhos, mas para mim esse parto ele veio de uma gravidez, aquela gravidez que as mulheres falam que é uma infecção alimentar. Ai, tô com infecção alimentar, sabe? Aquela negaçãozinha, né? Até descobrir que estava grávida. E tudo começou em 2016, né? Um pouco antes, a minha avó, ela estava apresentando alguns problemas de saúde. Eu não sabia cuidar, porque, na verdade, eu achava que chá de boldo resolvia tudo, porque era tudo que ela falava, e eu achava também que funcionava para ela, mas não era bem assim. Eu tinha uma estabilidade emocional, era tão sólida quanto uma gelatina que deu errado. Então, eu não sabia lidar com as pessoas, eu não sabia lidar com as questões do cuidado, né? Porque eu que era cuidado, eu que era acordado para receber remédio na cama, eu que recebia o remedinho na boca, eu que era acordado na hora do remédio, né? Eu que era lembrado que estava na hora de comer, e não o contrário. E de um dia para o outro, minha avó esqueceu de tudo, do nada ela só falava italiano, ninguém sabia italiano, ela nunca me ensinou italiano, minha avó é filha de italiano, e ela sabia falar, mas não ensinou para gente. E ela ficou nesse limbo. O médico, o geriatra, disse que ela teve uma síndrome de ausência, que faltou uma oxigenação significativa no cérebro, então ela teve essa memória temporal, falha na memória temporal. E eu perguntava assim, ela só falava italiano, lembrava de como a avó dela chamava o marido: "Oi, Eduardo, vieni a comer", em vez de falar que em vez de ele falar do comer, eu esqueci como é que fala aí. Não me lembro como é que fala, mas ela falava um sotaquinho bem carregado, e o restante italiano. E a gente perguntava: quem é fulano, quem é ciclano? E ela não sabia responder quem era meu pai, quem era minha mãe já tinha falecido há muito tempo. E quando chegou na minha vez, eu perguntei: e eu? Quem sou eu? Aí ela, como uma criancinha, ela sorriu assim: você é a mamãe. Foi a primeira vez que eu vi que eu era a mamãe. Ela: você é a mamãe. Ela tinha uma memória afetiva comigo. E olha que eu nem cuidava tanto dela, né? Da mesma maneira que foi nos seus últimos anos de vida. Mas tinha uma memória afetiva ali. Depois ela se recuperou, graças a Deus. E um tempo depois teve um outro episódio em que ela teve uma sepse e quase morreu. O médico chegou e falou: não tem como mesmo, ela vai morrer. Minha avó recebeu várias vezes, 5 vezes que ela iria morrer. Então, ela ficou um pouco aérea, né? O idoso, quando tem uma infecção, minha avó pelo menos ficava assim, né? Ela perde um pouco a noção. Aí eu estava na escola, eu estava no meu primeiro ano. Aí eu saí da escola, fui direto para o hospital. Chegando lá, ela estava com um olhar vago, assim. Sentei do lado dela, oi. Aí ela olhou: você veio! Mamãe, você veio! Sabe? Então, mamãe. Eu tinha 16 anos e eu sendo chamada de mamãe. Ela não lembrava muito do meu irmão, achava que ele era policial, então a gente traduzia isso com o que o policial reflete, né? Ela se sentia segura com meu irmão e tinha o cuidado, né, a questão afetiva da mãe, né? A mãe cuidando, era eu. E foi muito diferente ouvir isso e, ao mesmo tempo, doloroso, né? Eu estava naquela negação do parto ainda, não estou grávida, não estou numa gestação de que eu vou me tornar mãe da minha avó. Não sei se está ficando confuso esse termo, mas acho que na minha cabeça fez um pouco de sentido. Eu espero que vocês, pegando do início, dá certinho. Aí, de 2005 até 2009, as coisas iam bem, desandavam e tudo mais, até que em 2009 foi mais intenso. Ainda nesse período eu conseguia trabalhar, eu fazia faculdade de engenharia, eu ia à igreja, mas em 2010 a minha avó ela precisou de cuidado integral. E, sem pensar muito, eu tranquei a faculdade, saí do emprego e fiquei cuidando dela de maneira integral. E aí, nesse ponto de 2011, que foi um dos divisores de água,
porque aí eu vou explicar o meu ponto de vista e o ponto de vista da minha avó, de como que foi. Nesse período em que eu precisei trancar a faculdade para cuidar da minha avó, do ponto de vista dela, ela achava que eu não fazia mais do que obrigação. Nesse período, a minha avó era um pouco... ainda não era muito doce, né? Ela era aquela italiana mais... sabe? Daquele jeitinho, assim. Então, ela não se dava conta de que ela estava tão mal assim, não aceitava tanta ajuda. Tinha uma questão da chantagem emocional também, que era muito forte. Ela era muito dramática, muito dramática. Pedia para eu fazer coisas que ela conseguia fazer normalmente, mas acrescentava um pouco de drama para eu não sair ou não fazer determinada coisa, e eu já não estava saindo mais. E nesse período eu não sabia lidar, assim, foi muito difícil. Do meu Isso é ponto de muito vista, italiana, Viviane. olha, Isso é ser italiana. Aqui, ó, isso é ser italiana. eu falava para minha avó assim, vó, eu te amo. Aí ela, obrigada. Obrigada. Mas depois ela falava com doçura, né? Mas era obrigada. Não falava eu te amo também, não. Obrigada. Não, eram umas coisas assim que eram engraçadas, mas no início a gente não entende, porque de repente assim, muda tudo, né? Aí, do meu ponto de vista, eu achava que era proposital, só que ela não estava bem mentalmente, mas eu achava que era proposital. O geriatra tinha falado, né, já de um outro aspecto, que era a demência senil. Ela ficou muito agressiva nesse período. Os 2 primeiros anos assim foram de sofrimento, de negação, de exaustão, perda de identidade também, de perspectiva, porque antes eu tinha uma vida social boa, eu ia à igreja, eu fazia tudo, eu era independente financeiramente, estava em casa, saía, ia para a faculdade, de repente já não tem mais nada disso, sem nenhum preparo, eu estava com uma idosa nos braços me chamando de mamãe. E agora, né? Então, aquilo foi muito exaustivo. Me dediquei 100% a ela, então tinha a questão da adaptação, que não é como uma criança que você educa, é alguém que já vem educado e que não aceita a educação que a gente vai dar ou os novos passos. Então, foram 2 anos em que eu não existi. Assim, Viviane, perda de sonho, não tinha perspectiva, eu não tinha absolutamente nada. Foram 2 anos muito tristes, assim. E foi um período em que Deus também foi trabalhando no meu coração, foi amadurecendo, e eu achei... Eu sou grata a Deus por esse momento. Foi difícil, mas era um momento necessário. E aí, a perspectiva das pessoas, né? Agora, das pessoas olhando para a gente, elas de início era assim, pobrezinha, elas tinham pena de mim, né? Porque a minha mãe faleceu quando eu tinha 11 anos e eu fui cuidada pela minha avó. Então, elas falavam, pobrezinha dela, não tem mãe, agora está cuidando da avó. Então, era esse olhar que eu tinha. As pessoas evitavam falar alguma coisa, mas a gente percebia. Eu sempre fui muito bem acolhida, sabe? A minha igreja sempre me acolheu muito, mas eu percebi em alguns pontos, assim, alguns jeitos, esse olhar de pena, né? Então, algo que me incomodou bastante, ainda mais não tendo maturidade nem conhecimento, então isso me afetava demais. E aí, diante disso tudo, nós tomamos o procedimento. Nós quem? Eu, meu irmão, minha cunhada. Eu tomava as decisões diretas, falava com meu irmão e a gente tomava as medidas necessárias. Então, nós garantimos um laudo médico, dizendo que ela tinha um problema. Tivemos que fazer uma coisa que a gente tinha pavor de fazer, que era expor nossa vida para os nossos vizinhos. A gente é muito reservado. A gente tinha que expor. Nesse caso, era dizer aos vizinhos também, a gente tinha... em frente de casa, tinha um posto de gasolina, a gente tinha que comunicar o pessoal dali, porque minha avó, a gente fechou o portão, né, colocou um cadeado para ela não sair, e o portão era daqueles portões abertos, aqueles antigos, desenhados assim, bem bonitinhos. Aí ela pegava o martelo, gritava, ficava batendo, e era muito difícil. E as pessoas de fora não sabiam de nada, falavam mal da gente. Aí a gente tinha que explicar, vizinho por vizinho, não é isso, não sei o quê. Olha, foi muito difícil. Ela ligava também, a gente teve que explicar para a família dela, de Vitória, né, a família, os irmãos dela de sangue, porque ela ligava escondido para eles, dizendo que ela estava trancada no banheiro há 3 dias sem comer,
né? Então, eles ligavam para a gente falando, brigando, assim, não, vocês são... Eu vou chamar eu esqueci o nome, as autoridades para irem aí e tal. Então, a gente teve que lidar com essa maneira de expor, que era algo que é muito difícil. Escondemos a chave, depois a gente trocou o portão para botar um portão eletrônico e todo fechado para ninguém de fora ver do lado de dentro. Nós também aumentamos a segurança e a gente tentou criar um ambiente controlável, né? Era muito difícil porque ela ficou agressiva. Então, ela magoava a gente com algumas palavras em certos momentos. Parecia que era de propósito, mas a gente sabia que era sua mente. Então, depois ela foi melhorando. E aí foram 2 anos nesse momento difícil. E aí vem a segunda parte. A segunda parte é o momento em que sai todo o orgulho, não sei o que é, se quebra aquela parte durona e entra a doçura. Aquela doçura que você fica, da onde surgiu? De onde que tinha essa doçura toda, essa mulher, né? Aquela doçura, aquele carinho. E ela ficou doce, ela ficou uma senhora doce. E ela estava ali aceitando o cuidado. Então, foi um pouco mais tranquilo, na minha mente também, na minha perspectiva pessoal também. Aí as coisas foram mudando, eu fui amadurecendo, eu fui criando um equilíbrio emocional, eu conseguia ser mais racional quando tinha alguma situação grave ou séria, assim, que eu precisava reagir de imediato, qualquer coisa que tinha, eu chorava, eu não sabia lidar. E ali eu já estava aprendendo como fazer isso, né? E em 2000, eu não lembro o ano, mas teve um período que a gente descobriu que minha avó estava com câncer no colo ascendente, estava em estágio terminal. E aí eu decidi que ela não iria saber, ela não precisava saber, porque a memória dela ela ia ficar naquilo, e a gente não queria que ela passasse os restantes dos seus dias sofrendo. Então, a gente tomou todos os cuidados para que ela pudesse ter o tratamento paliativo, que eu não ia fazer químio nem rádio, não adiantava fazer nada. Ela fez uma cirurgia de colostomia. Então, eu falava, vó, a gente vai fazer cirurgia para aliviar a dor que a senhora está sentindo. Ela, então tá bom. Então, sempre com jeitinho, ia falando e ela ia aceitando. Eu me lembro de um e-mail que eu escrevi, ele é pequenininho, mas eu escrevi em 2012, mais ou menos nesse período. Eu gostava muito de escrever, porque eu não tinha muito com quem conversar sobre essas coisas, porque na época ninguém cuidava de ninguém, né? Era só eu que estava cuidando de alguém. E aí eu escrevi assim: antes de dormir, o momento que eu mais gosto, mesmo que meu dia tenha sido uma droga, é antes de dormir que me vem a recompensa. Recompensa? Talvez nem seja essa a palavra adequada. Antes de dormir, eu posso dar um beijo de boa noite na minha avó. Eu vou chorar, que eu não esperava isso. Posso dar um beijo de boa noite na minha avó, posso dizer que amo muito. Eu sei que nesse momento é ela quem está ali, e não a vovó doente que me suga todas as energias e sutilezas. Claro que não nesse exagero todo, mas é quase isso. Nesse momento ela está vulnerável, está a minha vozinha linda. E mesmo com todo aquele cheiro de xixi, calma aí. Mesmo com todo aquele cheiro de xixi que queima meus pulmões, que meus pulmões já nem devem mais saber o que é ar puro, e as minhas narinas que nem devem ter mais o tamanho certo, porque o cheiro de xixi já corroeu boa parte, mesmo com todo o trabalho, negação de exagerada, aquela adolescente exagerada, né? Demais. Mesmo com toda a negação de mim mesma e dos meus desejos da juventude, ninguém imagina que no auge da juventude vai ganhar uma filha de 89 anos. Eu aprecio esse momento. Talvez seja o único momento em que eu tenha paz com vovó, paz comigo. Tem dia que é difícil, tem dia que eu queria levantar sem ter que pensar em vovó no café que ela vai pedir, ou então no momento antes e depois do banho, com as palavras decoradas e ditas todos os dias, como se eu estivesse levando a forca, porque ela brigava, ela gritava, né, quando eu falava que tinha que ir para o banho. Então, eu fiz essas anotações e foi em março de 2012, né? Eu escrevi isso.
e como que marca profundamente a gente. Enfim, nesse momento que minha avó fez a cirurgia, ali foi o meu parto, mesmo que eu já tivesse escutado antes que mamãe, né? O meu parto aconteceu bem ali, e aí caiu a ficha que eu era mãe da minha avó mesmo, de fato. E aí, do ponto de vista dela, ela estava feliz. Eu senti que eu amadureci em algumas coisas, né? Eu fiz uma rotina, eu cuidei para não usar palavras humilhantes, né? Por exemplo, fralda é uma palavra humilhante para o idoso. Então, eu trocava fralda por segredo. Ela falava, minha filha, eu quero ir no banheiro. A senhora está de segredo. Tô de segredo? Tô. Aí ela fazia xixi, ela ficava olhando para mim assim, olha lá. Eu falei, não, pode ir, que a senhora está de segredo. Então, havia uma confiança, né? Eu excluía algumas palavras humilhantes. Eu explicava sobre a bolsinha, então ela sempre estava consciente quando ela estava cheia. Minha filha, tá cheia. Né? Ela chamava de minha filha às vezes, tá cheia. E aí eu consegui criar um ambiente para ela que fosse seguro, tinha o apoio do meu irmão e da minha cunhada. Era muito difícil sair sem me sentir culpada. E quando eu conseguia sair, eu ficava impressionada, porque eu tinha saído, eu não me lembrava como é que era. Eu lembro que a primeira vez que eu saí, de verdade, foi para um retiro dos jovens, né? E no dia seguinte, a gente acordou e eu ficava assim, gente, é assim? Aí todo mundo, assim o quê? E eu pensando, ó, é assim? É assim? Aí o pessoal curioso, é assim o quê? Não, é assim que é levantar sem cuidar de ninguém? Eu levantei, eu vou fazer o quê? Eu não sabia o que eu tinha que fazer. Eu ficava assim, eu ficava pensando na minha avó, assim, agora está na hora dela fazer isso. E eu não lembrava qual era a minha rotina, porque eu não tinha rotina, que era tudo dela. Então foi muito esquisito, né? Mas em 2014, Deus foi trazendo novos sonhos e eu comecei a estudar no cursinho pré-medicina, justamente pela questão do cuidado. E aí eu voltei a sonhar, e eu fiquei pensando, gente, é possível voltar a sonhar, né? Eu posso sonhar, porque eu não tinha perspectiva, de verdade, não tinha nenhuma perspectiva. E aí, nesse ponto, o que as pessoas viam nesse período? As pessoas já não viam mais como pobrezinha, as pessoas se ajuntavam mais, e eu tive uma rede de oração, uma rede de apoio, de oração muito, muito significativa, especialmente da minha igreja. Qual os procedimentos que nós tomamos nesse período? Nós cuidamos para que ela tivesse o melhor final de vida possível, permitindo que ela tomasse algumas decisões pequenas, né, que ela pudesse expressar um pouquinho o que ela gostava. Me tornou um pouco metódica, acho que foi ali nesse período que eu parei de adiar as coisas, né, de procrastinar. Então, eu já me tornei uma pessoa ansiosa, né? Foi o contrário. Eu já deixava tudo pronto para qualquer emergência que tivesse, era só pegar. Então, tinha uma mochilinha com os documentos dela, e documentos dela inclui coisa de cemitério, documentos dos médicos, de medicação, laudos, fralda, bolsinhas reservas, uma muda de roupa, uma toalhinha, e ela tinha uma garrafinha térmica pequenininha e um pedacinho de um potinho para botar os biscoitinhos, para quando fosse necessário sair, ela já saía com tudo pronto. Então, isso me Exatamente ajudou. como uma mãe, Viviane. Exatamente. Exatamente assim. Aí Mãe de bebê. ela saía, e sempre nesses momentos que ela ficava assim, de mamãe, de mamãe. E ela gostava muito de cantar história, de ler a Bíblia, de ver filme do Mr. Bean. Ou de bichinho, filme de bichinho, ela gostava muito, mas ela tinha muito medo de cobra, então quando passava uma cobra na TV, ela tremia assim. Era engraçadinho. Às vezes ela falava muito, às vezes ela falava por 4 horas seguidas, falava tanto que ela ficava rouca. E eu não aguentava mais, meu Deus, ela tá falando, não para de falar. E eu deixava falar. Eu tocava o violão com ela, eu gravava a gente cantava, às vezes pegava o cantor cristão, ia metade do cantor cristão de uma tarde só. E eu sei que isso para ela foi bom, porque esses foram os seus últimos momentos de vida. Em 2015, foi quando ela ficou acamada,
e ela precisou de um trabalho muito mais intenso, de um cuidado muito mais intenso, e foi somente nesse último ano que eu consegui alguém para ficar com ela, para me ajudar em casa, porque eu também fiquei doente. Então, foi difícil, porque ela já dependia 100% da gente, a alimentação era batida, era alimentação pastosa, então tinha que dar na seringa, tinha que controlar a quantidade de comida, então tinha toda a dificuldade da mobilidade para levar ao médico, para trazer, mas eu acredito que foi um final de vida assim perfeito, sabe? Porque ela teve uma morte muito bonita, e foi em casa, né? Embaixo do seu próprio teto, assim. Eu acho que isso foi algo muito precioso, sabe? Tendo eu cuidando ali dela, então foi algo que me marcou minha vida toda. Isso não tem como. Essa foi a parte da minha avó, né? Depois tem a parte com os meus avós paternos, aí vem a segunda etapa. Esse já é um caso diferente, porque os meus avós eram muito ativos, independentes, eles moravam em Itaperuna, eles tinham uma vida completamente autônoma, e chegou um momento que não dá mais para ser assim, então eles tiveram que mudar, e no primeiro ano que eles estiveram aqui, eu fui morar com eles. Foi logo depois, no ano seguinte que minha avó morreu, ela morreu em 2015, em 2016 eu me mudei para São Gonçalo, os meus avós também, eu me mudei por conta do tratamento de saúde. E foi extremamente difícil, porque ali eu já não era mais quem controlava a casa, quem controlava as coisas, né? Eu não era mais a chefe da casa. Tinha alguém que ainda era totalmente independente. E foi muito difícil, muito difícil. Aquele período foi muito difícil, foi muito traumático, porque eu não sabia muito lidar. Me veio uma questão, um pouco de trauma, assim, de ter um dos dois, né, morrerem e eu ter mais uma vez uma morte nos meus braços. E eu não com a minha avó não foi terrivelmente bonito, que eu digo, né? Foi terrivelmente bonito. Terrível porque ela morreu, né? E terrível porque foi nos meus braços, mas foi muito bonito. E eu ia com os meus avós, eu não sabendo lidar com essa situação, foi muito difícil. Então, ficou uma parte muito traumática. Eu tinha medo de que meus avós morressem. Então, eu tinha medo de abraçar os meus avós, porque me vinha a imagem na cabeça, me vinha de uma maneira muito distorcida e muito errônea, porque eu ainda estava no processo de adaptação, de mudança, adaptação com eles, nunca tinha morado com eles. Então, foi muito difícil. Então, eles se mudaram para a casa dos meus tios, onde eles estão até hoje. Nesse ponto, né, depois de um bom tempo, o meu avô ficou doente, né? O ano passado, meu avô ficou doente, aí eu já estava com um pouco de maturidade para cuidar dele. E chegou um momento em que ele ficou acamado, e eu precisei deixar de ser a neta para ser a enfermeira. Então, mais uma vez, é uma perda de identidade que a gente, em alguns momentos, precisa ter. Porque se eu falasse, ele não ia obedecer. Mas se chegasse firme, seu Josias, ele atendia, ele obedecia. Então, tinha quem fazia isso? Eu fazia isso. Então, nesse período, assim, de deixar de ser neta, eu continuava sendo neta, mas para ele não sabia que eu era neta. Então, foi difícil. Meu avô morreu, mas eu cuidei dele, mas ele não sabe ou não soube que a neta dele estava ali, ele soube que a enfermeira estava ali. Dessa vez, com meu avô foi diferente, porque ele teve um apoio maior, ele tem mais filhos, tem minha tia, ele é muito bem cuidado, foi muito bem cuidado. E, bom, eu já conseguia conduzir melhor como estabelecer o cuidado dele. Qualquer coisa que acontecia, minha tia me chamava. Nesse período, ainda estava lá em São Gonçalo. Minha tia me chamava, então eu ia lá e falava, é assim que tem que fazer, dessa maneira e tudo mais. Do meu ponto de vista, foi um pouco traumático, porque eu não queria viver aquilo tudo de novo. Assim, não queria que tivesse essa memória do meu avô e pelo jeito que estava, assim, foram várias despedidas que nós fizemos e que não foi, eu estava perto e eu ficava assim, puxa vida, eu vou ter os meus avós, a memória que eu vou ter dos meus avós, a última deles nos meus braços, né? Então, eu não queria isso. Então, a minha oração era para que Deus me desse força em relação a essa minha parte emotiva, que eu não sabia se eu ia aguentar, assim.
Do ponto de vista do meu avô, ele ficou muito, 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 muito abatido, muito mal, porque ele teve uma mudança muito brusca, onde ele era totalmente independente para ser totalmente dependente. Já não ter mais tanto poder de escolha. Então, foi muito brusco. Então, ele tinha momentos em que ele se sentia inútil. Você percebia na fala dele, ele não falava isso, mas você percebia na fala dele, que saudade de capinar o quintal. Que saudade do mato, de plantar. Que saudade de ler a Bíblia, de pregar. Ele amava pregar. Ele era pastor. Então, para ele, foi muito difícil. Foi muito difícil. Para minha avó também, porque minha avó era muito ativa. Então, para ela foi um pouco difícil. Mas, como que as pessoas viam? Né? As pessoas sempre davam os seus palpites, né? Mas na questão de ajuda mesmo, é a gente que toma a decisão, né? A gente que sabe como que é o dia a dia. Mas eu achei que foi algo que todo mundo se ajudou, pelo menos com um apoio verbal, ajudou na medida que era possível. Qual o procedimento que os meus tios tomaram? Cuidaram dele da melhor forma possível, deixaram que a minha avó tivesse certa autonomia dentro de casa. Minha avó, de vez em quando, cai. Ela caiu semana passada, quebrou a pelvis. E saindo da cama, né? Levantou da cama, outra pessoa, não sei o que aconteceu, e ela caiu. Né? Já quebrou o punho, já quebrou o fêmur. Então, você percebe que, na fala dela, ela sente que ela está incomodando, que ela está na casa dos outros, mesmo que ela já esteja em casa. Ela assim, não, que eu estou na casa dos outros. Tem essa parte. Ela sente falta de fazer as coisas que ela fazia antes, mas ela ainda tem uma certa autonomia de cuidado, de fazer as coisas. Ela gosta de fazer os matinhos dela, que são as verduras. Ela gosta de fazer isso. Então, para ela, foi uma adaptação melhor. Mas aí meu avô morreu e a gente teve que lidar com uma outra situação, que era o luto. Como que lida com o luto na terceira idade? E aí foi algo diferente. Eu não pude sentir o luto do meu avô de imediato, porque eu tive que cuidar. Então, eu estava... Quando eu soube que meu avô tinha morrido, eu fui lá para a casa da minha tia, eu fiquei lá com elas para aguardar a minha tia chegar, porque eu não tinha o direito de dar a notícia, né? Quem tinha que falar era a minha tia. Então, eu tinha que ir para lá, preparar minha avó, preparar as minhas tias que estavam lá, para eu poder socorrer se tivesse alguma situação. Então, foi muito difícil, eu não consegui sentir, e ela não ouve muito bem, então eu tinha que ficar narrando para ela o que estava acontecendo, como que era, então foi muito difícil. E o luto para ela foi normal, só que a gente tem uma certa tendência a não falar sobre a pessoa que se foi. Então, falar do meu avô, ninguém queria falar. Né? E quando eu chegava para conversar com ela, e isso é até hoje, eu chego lá, benção, avó, e ela começa a conversar, e ela fala, e ela começa a contar a história do meu avô, fala do homem de Deus que ele foi, ela fala de como que era a vida assim, de serviço a Deus, como que meu avô ia de montanha a montanha para poder plantar a igreja e tudo mais, e ela fala, né, dessa maneira. E para ela, falar do meu avô com a minha tia ou com as outras pessoas é algo que parece que não pode. Mas eu fico falando, vó, a senhora quer chorar? Chora. Aí ela olha para mim assim e começa a chorar. Então, pode chorar. Aí eu também sinto falta dele. Então, eu toco no assunto e ela fica assim mais leve. Mas que para o idoso, não, mas 67 anos de casada, é muito tempo. Né? E ela sente falta dele. De vez em quando eu chego lá, ela está toda brocochosinha, chorando. E eu falo, vó, a senhora está com saudade do vovô? Ela, eu tô. Então, eu faço perguntas a ela para que ela desabafe, para que ela tenha a oportunidade de sentir isso, porque é natural. Né? Aí, algumas pessoas falam, não, que tem que dar remédio. O luto não é para ser reprimido, ele tem o tempo dele. Então, tem que falar no assunto, tem que pegar as coisas dele, tem que ver foto. Faz bem, se ela quer fazer isso, vamos fazer, vamos conversar. Né? Vamos deixar sentir, porque é o tempo de sentir, é legítimo.
né? Ela sente isso, né? Ainda mais no primeiro ano, que é o primeiro ano sem, né? Primeiro aniversário sem, primeiro ano novo sem, primeiro data importante sem a pessoa. Então, teve essa questão do luto também, né? Que, com o idoso. E, por último, foi com o pai da minha madrasta, que é uma situação completamente diferente. O seu Antônio, ele tem Alzheimer. Eu moro aqui em Belford Roxo desde 2018, então tem pouco tempo, assim, de contato com ele. Nós moramos numa casa muito grande. A minha casa aqui em cima é pequena, mas embaixo é muito grande. A gente mora no mesmo quintal. Ele está na fase 1, mudando para a fase 2 no Alzheimer, e de vez em quando ele dá um susto na gente. É muito difícil lidar com uma pessoa com Alzheimer, muito, muito difícil. A primeira situação difícil, foi muito traumática também, foi quando a mãe da minha madrasta, ela passou muito mal mesmo, e a ponto de eu ter que ativar na minha memória como que para me preparar para como fazer a massagem cardíaca. E eu não conseguia socorrê-la porque ele não deixava, porque ele achava que quem que tinha que fazer isso era ele. Então, foi muito difícil, muito difícil, muito difícil, muito difícil. E eu não podia ir no médico, porque eu estava recém-recuperada de uma crise miastênica. Então, eu não podia ir no médico, não podia ir no hospital, né? Então, quem que tinha que ir? Uma surda, que era a minha madrasta, junto com o senhor com Alzheimer. Então, eu ficava em casa, assim, eu vou fazer o quê? O que eu posso fazer? E os filhos deles moram longe, né? O filho dela mora em Manaus. Então, para chegar aqui, demora muito. E eu tinha que lidar com essas coisas. Eu era pessoa imediata, assim. Eu era pessoa próxima, imediata. Não, como é que fala? Eu era pessoa próxima ali, mais próxima. Porque eu me esqueci da questão. É isso mesmo, a pessoa imediatamente mais próxima. Isso, É isso aí. isso? Isso, até mesmo. Até que a neta dele chegou, e o seu Antônio fugiu de casa, foi para o hospital, onde a vó Vilma estava, eu chamo de vó Vilma, né? Tenho um carinho muito grande por ela, onde ela estava internada. Lá ele se irritou, né? Porque, tadinho, ele tem essa dissociação, ele se irritou e saiu do hospital correndo, ele estava lá no Engenho Novo, no Memorial do Engenho Novo. De lá até aqui são 50 minutos de carro, de ônibus são quase 3 horas, 2h30, 3 horas. Ele saiu fugido de lá, era 7h45 da noite, era o último momento que a gente teve notícia dele. Ele não chegou até 10 horas, 11 horas, meia-noite, nada. Então, foi difícil, porque eu nunca achei que eu ia viver isso na minha vida, e foi muito traumático. Tem o senhor com Alzheimer desaparecido, está muito longe, não tem um ônibus só de lá até aqui, tem que descer, pegar o metrô, tem que fazer. O que eu vou fazer? Avisei o filho dele, botei no Google Maps o percurso de lá do hospital até aqui Belford Roxo, e fui ligando para todos os postos de saúde. Eu fiz mais de 60 ligações naquela noite. E foi desesperador, porque eu fiquei, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Foi muito difícil, muito mesmo. Até que ele chegou 4 horas da manhã. Como? Só Deus sabe. Foi Deus que trouxe ele. Porque não sabemos. 4 horas da manhã ele chega. E todo desnorteado. A vontade de falar, seu Antônio, nunca mais você vai sair. Não pode fazer isso. E com toda calma, eu tremia da cabeça aos pés. Eu, seu Antônio, eu estava esperando o senhor. Vamos entrar? E eu fui conduzindo para ele entrar, para ele comer, porque ele estava sem comer desde do dia anterior, para tomar um banho. Só Deus sabe por onde ele passou. Foi um milagre não ter sido assaltado, não ter acontecido nada com ele. Ele estava sem celular, a gente tinha achado que ele estava sem documento. Então, são situações que a gente acha que não vai acontecer porque a gente tem controle, mas a gente não tem controle, né? Você vê agora, na semana retrasada, vai fazer quase um mês já, ele caindo da escada móvel, cara, mais de 5 metros, caindo de cabeça. Foi uma cena horrorosa. Eu acho que eu vou precisar de psicólogo pro resto da minha vida, porque foi uma cena horrorosa, horrorosa. Eu fecho o olho, eu nem olho mais para a piscina com os mesmos olhos, de verdade. Eu olho para o lado, assim, que ele caiu do lado, assim, e eu só vejo a imagem dele caído e eu indo socorrer, aquele sangueiro, e eu cheio de sangue, e ele também. Então, foi muito difícil.
e ele não se lembra, tadinho. É isso que dá mais tristeza, porque ele não se lembra que ele caiu, né? Então, ele passava a mão assim, ele puxava os pontos que tinha, era muito difícil, muito difícil. Queria mexer, aí ele esquecia, ele não sentia dor, então a gente tinha que ficar, ele não se queixava, né, de dor, então a gente tinha que ficar analisando como ele reagia, quando ele levantava, eu tinha que ver se ele botava a mão em algum lugar, se ele fazia algum movimento assim, né? Uma semana depois a gente descobriu que ele fraturou o punho e a patela. Não era grave, mas havia tido uma fratura. E aí a gente fica pensando, nossa, eu vou aplicar as coisas que eu tinha aprendido com a minha avó, com o meu avô, vou aplicar com ele. Eu tive que fazer uma abordagem diferente, porque ele não se lembrava das coisas. E aí o que eu pude aproveitar dos cuidados anteriores era usar a fragilidade dele a favor dele, aí a meu favor também. Porque a nossa tendência, pelo menos a tendência que eu vejo assim, da maior parte, é de que a debilidade da pessoa é o ponto negativo e eu não posso tocar naquilo. Por exemplo, se uma pessoa está acamada, alguma coisa ela consegue fazer. Então, eu tenho que usar essa coisa que ela sabe fazer a favor dela e ao meu favor. O seu Antônio, ele consegue ser independente. Então, eu uso a independência dele em certo ponto, né? Para tomar banho, pelo menos, e para comer. Tem que dar comida, botar a comida na mesa para ele comer e falar para ele comer. Você tem que levar o copo d'água, porque ele não lembra de comer, já está nessa fase assim. Então, ter usar essas coisas dele a favor dele. E foi difícil, foi muito difícil. Eu não sei como que Deus vai dando para a gente condições de se adaptar e resolver certas situações que a gente nunca acha que vai passar, né? E aí, do ponto de vista do seu Antônio, vamos voltar, já estou quase terminando já, tá, gente? Do ponto de vista do seu Antônio, ele não tem nada, ele não precisa de ajuda, ele está bem, aí ainda ficava até pulando assim, ficava pulando com o joelho, a patela quebrada, ele pulava. Terrível, batia aqui assim, eu tô bem, sabe? Aquele orgulho mesmo de homem do interior que venceu na vida, assim. Do ponto de vista dele, ele tá bem. Do ponto de vista da esposa dele, né, da vó Vilma, ela é uma dificuldade de aceitar um pouco a ajuda externa. Por exemplo, a minha ela aceita, mas de externa não, porque você percebe que a mente não está preparada ainda para aceitar assim, nossa, eu preciso de ajuda. Não, é como se fosse humilhante. Então, tem essa questão, a gente pensa que a gente está ajudando, mas para eles é humilhante. A gente chegar e tomar a frente das coisas é humilhante para eles. Não, nossa, eu sempre construí, olha essa casa e construí, de repente tem alguém que já está tomando a frente disso tudo. Então, para eles é muito difícil. E com ela tem passado por esse processo e tudo mais. Mas ela tem lidado bem, tem ensinado para ela como reagir e tudo mais. Aí, o que as pessoas viam, né? Questão de fora. O pessoal deu graças a Deus que eu estava aqui, porque ela sozinha não ia ter condições de fazer, nem ouvir a questão da minha madrasta, né? Ser surda, e meu pai também não. Qual o procedimento que foi tomado? A família está cuidando para que eles vão morar com eles, e para que eles possam ter um cuidado melhor, né? Vai morar com o filho. Então, está vendo como vai fazer essa transição, né? Porque ele tem uma memória, um tempo de memória de 5 minutos, mais ou menos. E ele fala muito sobre a família. Então, a gente vai e pergunta da cidade que ele nasceu. Tá? Então, só fica nessa parte horas e horas e horas. E aí eu vou nela, vou dando atenção para ela. E eu aprendi de tudo isso, e assim eu já vou encerrando, que a dificuldade ela acontece de ambas as partes. É duro para o idoso pedir ajuda, porque para ele faz com que a liberdade dele seja tirada, né? Ele, na cabeça dele, não vou ter mais liberdade. Porque, de repente, você não pode fazer mais isso e ponto. Igual a gente faz com as crianças, né? Que coisa horrível. A gente não gosta que faça isso com a gente, você não vai fazer e ponto. Né? A autonomia dele é tirada. E em muitos casos, quando a autonomia é tirada, não é introduzido um novo hobby, uma nova atividade para ele fazer, para distrair a mente. Ele simplesmente tem que ficar quieto, sentadinho, com as mãozinhas dobradas em cima do colo, em cima das pernas. Né? O idoso tem que fazer, não pode levantar para beber água, para fazer nada, que está todo mundo reclamando. Porque ele se sente
ele está em família, ele vê que ele está rodeado dos filhos, mas ele está triste porque ele se sente inútil. E é duro para quem cuida, porque, em primeiro momento, a gente pensa que tirar tudo do idoso vai resolver 80% dos problemas. Não, vou resolver, vou ter tudo sob controle, ele vai ter que ficar quieto o dia inteiro, vai aceitar tudo que oferecer, porque, afinal, eu que sei como prevenir as coisas. Só que, muitas vezes, não é enxergado o lado desse sentimento de inutilidade que o idoso tem. E muitos idosos entram em depressão, muitos idosos entram numa fase deprimida também, e acabam perdendo a perspectiva, ao invés de ter uma final de vida com uma boa qualidade, não tem, né? Porque ele vai pensar nas coisas que foram tiradas dele. Outra coisa também que eu aprendi, que as pessoas gostam de dar palpites e questionar as decisões que a gente dá de cuidado. Né? Por exemplo, quando a vovó teve câncer e eu falei para o meu irmão, nós não vamos, eu não quero falar para a vovó, ela não vai saber. Ele me apoiou, porque ele sabia que eu cuidava. E aí as pessoas falam, não, você não vai contar, você não precisa, ela não precisa saber. Ela está a mente dela não vai, ela vai ficar remoendo. Eu sei que isso é impactante, ainda mais para o idoso, não fala nem câncer, fala aquela doença. Né? Não vai, então não vai trazer, não tem jeito, então vamos para casa, vamos fazer isso da melhor maneira possível. E muitas vezes também as pessoas não compreendem por que a gente não coloca alguém para cuidar, ou então porque você não coloca numa casa de repouso, né? Só que não é fácil encontrar alguém, né? De 2004 a 2015, eu consegui ajuda no último ano da minha avó. Nós não encontramos alguém que pudesse ficar. Então, foi muito difícil, muito, extremamente difícil. E foi um milagre de Deus, porque foi justamente no ano que eu fiquei doente, eu estava no auge da doença. Eu não tinha força, eu não sei como que eu conseguia fazer aquilo. Trocar a fralda da minha avó, fazer tudo acamada, ela todo de jeitinho, assim, toda dependente, um bebê, né? Meu neném. Né? E as pessoas não entendem, né? Elas não entendem por que a gente não recebe ajuda. Achei que é simples, é só fazer isso, mas não é só assim. Porque a gente tem que pensar também em como o idoso se sente. Né? E também algumas dicas, como se eu pudesse falar alguma coisa de dica, né? Todo mundo aqui já, eu falei de dica. Coisas que eu aprendi com o acamado, coisas que eu aprendi com o paciente com Alzheimer. Com o acamado, um erro que a gente comete é inutilizar todo o esforço que ele pode oferecer. E acabar fazendo todo o esforço sozinho. No caso, a minha avó, ela era acamada no seu último momento de vida, né, nos últimos meses. De início, eu já não tinha força, por causa da minha astenia, aí eu tentava pegar, levantar, fazer igual um neném, achava que era botar a fralda numa camada era igual ao neném, porque quando ela estava bem, eu botava ela em pé, assim, avó, dava o banho nela, e botava a fralda normal, mas deitada era diferente, eu queria levantar e não tinha força, e eu percebi que ela conseguia levantar o quadril, então, enquanto ela conseguia levantar o quadril, eu colocava a fralda, vamos no 3, aí contava 3 e botava a fralda. Quando ela já não conseguia mais levantar o quadril, eu virava ela de lado. Aí eu ajeitava ela, cruzava os bracinhos e virava para o lado e colocava a fralda, depois virava de novo e puxava. Então, usar ponto fraco a nosso favor, não focar naquilo, porque a gente consegue trazer aquela debilidade ao nosso favor. Outro erro, se ele está lúcido, não ignore a opinião da pessoa. Ela tem uma opinião a dar, ela tem ainda o que ensinar. Ao invés de ignorar a opinião ou tirar todas as possibilidades da pessoa opinar ou tomar uma decisão, tentar oferecer opções para ele decidir. Mesmo que você já tenha decidido alguma coisa, pedir opinião ou pedir o conselho, mesmo que não seja o que você queira ouvir, mas isso faz com que ele se sinta capaz, que ele se sinta útil. Eu vi isso com o meu avô. Uma das nossas alegrias era compartilhar com ele a questão do meu chamado missionário. Eu ainda não tinha contado para muita gente, ainda logo no início, sobre a questão da Espanha, né? Eu não tinha contado para muita gente, eu estava orando ainda, e eu contei para ele, porque eu queria saber, a opinião dele era importante, o conselho dele para mim era importante. Então, quando eu recebi as cartas do pastor Armando da Catarina, eu
as cartas do PAN, né? Aí eu sentava do lado dele e eu lia. Aí você via a alegria no rosto dele. Era um dos nossos momentos assim, preferidos. E eu contava, olha, avô, aconteceu isso lá. Aí ele ficava radiante, ele orava, ele dava conselho, eu pedia conselho. Então ele se sentia útil, sabe? Só porque ele estava estava tendo uma abordagem, um assunto que ele gostava. Eu vou gostar muito do silêncio, de ficar quieta. Eu também gosto muito de ficar quieta. Então, para mim, não era um problema. Eu sentava do lado dele e a gente ficava ali, tendo um tempo de qualidade. Ele em silêncio e eu também. Um do lado do outro. Ele abria o olho, via que eu estava ali, sorria, fechava o olho de novo, continuava em silêncio. E eu também. Então, aproveitar esse tempo. Né? Isso vai para a parte final, que é como lidar com a questão do paciente com Alzheimer. Claro que eu não sei de maneira integral. O que eu sei são maneiras picadas, né? São semanas, foram 3 semanas em que eu fiquei com o seu Antônio de maneira efetiva e tudo mais. Nosso erro é também inutilizar as ações que o idoso pode fazer. É brigar por tudo, levar para o lado pessoal, mandar ficar quieto, ter vergonha quando tem alteração de humor em público. É muito... A gente acha que é pessoal, né? Semana passada, quando a gente estava no dia que ele descobriu que ele tinha fraturado o punho, estava no hospital e chegou a filha com a sua mãe. Ela visivelmente tinha Alzheimer, ela estava na cadeira de rodas, e ela estava falando um assunto super pesado, né? Aqueles assuntos assim que você vê que não tem nada a ver com o clima, aí fiquei observando. E a filha mandando, mãe, cala a boca. Fica quieta, cala a boca, sem tato, né? Com vergonha, porque a mãe estava falando de assunto, e eu tentando mudar de assunto. Aí eu descobri que ela era da minha cidade, aí fui perguntando, ela ficava me olhando assim, aquela cara desconfiada, né? E aí ela foi relaxando, mas eu não sei se é porque quando a gente tem esse contato maior com o idoso, a gente se torna mais... E me entristece ver que o diagnóstico sobrepõe a pessoa, né? Então, ela é vista pelo Alzheimer, né? Só que ela tem momentos de lucidez, como eu escrevi lá em 2012, né? À noite é o horário que a minha avó é a minha avó, em que eu tô ali. O idoso, ele também tem, em algum momento ele ainda tem, pelo menos quando ele está entre a fase 1 e fase 2, né? O que a gente pode fazer? Ver qual é a ação que ele gosta de fazer repetidamente, usar isso a nosso favor. Mudar de assunto drasticamente quando ele se altera, né? Mudar o tom de voz, descobrir um assunto que ele goste e falar, mas exercitar, falar, aproveitar esse momento de lucidez, porque a gente não vai ter depois, vai acabar. Então, se eu evitar, eu não vou ter mais, eu não vou ter lembrança, eu não vou ter memória sobre isso. Eu sei que de todas as coisas que a gente vive no nosso... que a gente carrega das nossas experiências, a gente pode aprender a servir melhor. Pode aprender a servir melhor e com amor. Cuidado de geração para geração eu aprendi com a minha avó, porque eu ouvia a minha avó falando que ela cuidava. E aí, sem perceber, eu também fui inserida nesse meio de cuidar. E hoje eu vejo que cuidado, para mim, é um dom. Eu cuido. Então, eu cuido das pessoas com palavras, eu cuido com a minha presença, eu cuido de alguma maneira. E eu vejo que Deus usa isso, né? Usa essas circunstâncias para que ele seja reconhecido, especialmente no caso daqui, né? Uma família que não é cristã. E Deus tem usado o cuidado, né? E que eles ficam querendo saber mais, querendo entender. Então, é uma porta que se abre, né? E se a gente faz isso com excelência, a gente alcança as pessoas e o nome de Deus é glorificado. As dores, elas vão vir, né? Elas acontecem, isso são acontecimentos que marcam a gente para o resto da vida. Mas faz com que a gente
saiba servir melhor ao Senhor e aprender também a não exigir dos outros coisas que a gente sabe que não é leal, sabe? É fora do universo, assim, é fora eu não sei nem usar a palavra certa, mas eu sou grata ao Senhor pela oportunidade. Eu amo conversar com os idosos, eu amo saber como eles estão. Eu acho que é por conta disso mesmo. Eu tenho duas amigas que são idosas. Uma tem 83 e a outra tem 79. Vai casar de 79, vai casar. E ela vai casar. E, enfim, o cuidado, ele vai de geração em geração mesmo, porque a gente vê o amor indo de geração em geração. É isso, eu espero que. Eu acho que eu falei um pouquinho a mais do tempo, mas eu espero que. É porque faz tempo que eu não falava sobre esse assunto, então vieram memórias e eu acabei compartilhando, mas na quinta eu vou ser mais sucinta. Eu espero que possa ter auxiliado vocês ou ajudado vocês de alguma forma. Vivi, é muito bom te ouvir e te ouvir assim com tanta verdade. A sua idade não traduz o nível de experiências que você já teve. E nunca se coloque como, não, estou falando para pessoas mais velhas e mais experientes. Não, a gente não tem, nem a gente não sabe, né, o papel que a gente pode exercer. Então, eu ouvindo você hoje, eu mesmo aprendi muito. As meninas vão ter a oportunidade de falar. Catarina, Meire entraram depois, te ouviram um pouquinho também. Prazer em ver vocês aqui. Muito bom revê-las. E, e como foi bom, Viviane, ver assim que você tem essa questão do cuidado como uma meta e uma forma de falar de amor para as pessoas, porque falar de Jesus para as pessoas é falar de amor. E às vezes nem sempre a gente se dá conta disso, de que esse amor que a gente demonstra, até por quem você nem conhece direito, como você falou. Ontem eu estava comentando sobre esse assunto com a minha cunhada, que cuidou da minha sogra até o final. Ela ficou 5 anos cuidando, os 5 anos finais da minha sogra foi com ela, dentro da sua casa, e fazendo tudo isso que você falou aí, que só quem passa, só quem realmente cuida, que fica de frente para esse cuidado, tem essa capacidade. Ela falou assim, interessante você falar em lealdade e cuidado, porque às vezes, quando eu escrevi lealdade no tema, eu pensei muito na lealdade da gente como filho para o pai e para a mãe que cuidou bem da gente. Mas aí ela me falou assim, mas e aqueles filhos que não foram bem cuidados por seus pais e agora têm a obrigação de cuidar deles, idosos? E eu disse assim, então aí eu acho que a lealdade vai só a Deus. Essa lealdade a Deus de dizer assim, Senhor, esse foi o papel que o Senhor me deu agora para cuidar dele, que eu cuide com o amor e a lealdade que o Jesus teve conosco. Nós não somos perfeitos, nós não fazemos nada que Deus espera de nós, mas Deus continua nos amando. E Jesus morreu por nós desse jeito. Então, foi lindo te ouvir e ouvir dessa sua lealdade a Deus e desse cuidado dessas pessoas que você teve, que Deus tem colocado no seu caminho e que nada é por acaso, com certeza. E certamente você tem se tornado uma fortaleza nesse sentido e pode dizer, você já pode se considerar uma doutora em cuidados. Vou falar para minha família, vou falar para meus primos, que eles ficam brincando comigo. Exatamente. Isso aí, você já é uma doutora em cuidados, pelo menos assim, na minha ótica, sim. Meninas, o que vocês acharam? O que vocês
querem dizer, reagir a isso tudo que a gente ouviu. Acho que eu não consigo nem falar. Aprendi muito. Muito lindo. Acho que Deus escolheu você, porque quando eu vejo assim, alguns jornais passando assim, sobre algumas pessoas que colocam outros enfermeiros para cuidar dos idosos, então eles põem câmera, né? Aquelas coisas tão horrorosas, sabe, que eles fazem com os idosos. Eu sempre, assim, eu acho que é uma coisa que eu não tenho esse dom, porque eu acho que tem que ter muito amor mesmo para cuidar. E eu sempre, quando eu vejo aquelas reportagens, me incomoda muito. E eu, sempre a minha oração é: Deus, coloca amor no coração daquelas pessoas que vão cuidar. Porque eu não presenciei meus avós assim como você, e a minha avó paterna, quando ela morreu, eu era criança ainda, né? Mas assim, eu lembro que a minha mãe ia para lá revezar, as minhas tias revezavam, e eu tinha um medo de ver a minha avó, porque ela estava ruim para morrer. Eu tinha medo de ver ela morrer, na minha cabeça de criança, né? A minha avó, do lado da minha mãe, eu tinha um carinho com ela, que eu tenho o nome dela. Eu tenho, assim, era para minha alegria quando ela vinha na minha casa, que era raras vezes que ela vinha, ficava lá. E quando ela morreu, eu já era casada. E ela morreu assim, também não lembro dela ficar ruim. Então, assim, não lembro dessa experiência de ter que ver meus avós acamados e tal. Então, eu fico pensando que para você não foi fácil, né? E Deus, assim, te escolheu mesmo, te preparou e te abençoou. E eu acho que esse ministério é um ministério que Deus te deu. Muito bom. Isso mesmo, Julinha. Engraçado que eu vim preparada para ajudar a cuidar da minha mãe e eu nunca vi o corpo da minha mãe. E quando eu tive que dar banho nela, essa semana, né, passada, as 2 vezes que eu dei, aquilo foi tão natural, eu orei tanto para Deus me preparar, que aquilo foi tão natural. E ela também está resistente a banho, a comida, não quer comer, não quer tomar banho de jeito nenhum. E aí eu fui aprendendo com a cuidadora dela, com uma das cuidadoras, e aí eu tô me sentindo realmente assim, privilegiada, viu, Viviane? Porque minha mãe tem 3 cuidadoras, fora a gente como filho que ainda se reveza e ajuda. Então, assim, é de Deus mesmo, é um presente pra gente ouvir você e repartir essas coisas todas. Obrigada, Julinha, também, por repartir, viu? Eu achei assim muito interessante olhar para você, Viviane, assim, com toda essa carga histórica, essa experiência, mais do que assim, acho que filhos, não muitos filhos não têm isso. Você passou por avô paterno, materno e vai, falei, Jesus, como que essa menina teve assim essa resistência, essa ajuda mesmo só de Deus. Graças a Deus avós eu não fiquei perto deles, eu sempre morei longe, então os meus meu avô faleceu, eu era bem criança, mas foi assim muito rápido, não ficou doente. A minha avó, ela era uma italiana também, mas ela sempre foi muito forte, foi derrame, então foi 3 vezes, ela não precisou dessa ajuda total assim, e na terceira vez, assim, alguns anos depois, ela faleceu, e também os filhos estavam por perto, então eu já não estava mais lá. O meu avô materno, ele estava bem, mas teve um câncer, aí foi ser cuidado pelos filhos, veio a falecer. E eu tenho uma avó. Essa minha avó tem 84 anos, vai fazer 25 anos que eu não a vejo. Desde que eu vim embora para a América, eu nunca mais voltei no estado onde ela mora. Mas a minha mãe fala para mim, ela sempre pergunta de mim, pergunta de todos os netos, tudo. Eu tenho esperança de voltar e vê-la. Graças a Deus, ela está lúcida. Como você falou, ela tem as teimosias de uma pessoa idosa, mas a minha mãe disse que ela tem uma neta que ela viu nascer e que dormiu na cama dela desde criança. Hoje a neta está com 16 anos, então ela não dorme na mesma cama com a avó.
mas toda noite ela dorme na casa da avó. Ela cuida da avó. Então ela é o xodó, essa neta é o xodó da avó e a avó é o xodó da neta. Ela pode estar passeando, ela pode estar onde for. Eu tenho que ir embora, eu tenho que dormir com a minha avó. Ela não fica longe da avó. E eu acho muito bonito, né? Então, eu não tenho essa experiência de estar perto de um idoso assim, mas eu acho que é muita coisa para aprender, muita coisa para poder considerar e estar atento àquelas pessoas que estão ao nosso lado. Eu trabalho numa loja com lavanderia seco e vem muitas pessoas a trazer serviço para fazer. E alguns deles é fazer alterações de roupa, né? Fazer a bainha da calça, ó. Então, eles têm que se trocar e eu tenho que marcar. Eu tenho que ter, assim, a paciência de esperar o tempo que eles precisam para se trocar. Alguns, você precisa de ajuda para desamarrar o sapato, você precisa de ajuda para ajudar a puxar a calça, você precisa de ajuda disso. Alguns eu tenho que auxiliar, assim, tanto mulheres como homens. Então, nessa parte, eu lido com os idosos. E eu já vi filhos trazerem eles aqui bem velhinhos, bem com a muletinha e tal, e os filhos não têm paciência de esperar. Demora demais, não sei o que, não sei o que. Aí eu falo, não, que isso, tá? Eu tenho que conversar e dar. Não, deixa ele, não tem tempo, assim. O tempo que ele precisa, tal, não tem que correr. Então, numa parte, eu convivo nessa, assim, como cliente. E graças a Deus, né? Deus tem me abençoado a estar aqui vendo isso. Mas a sua experiência é muito válida, é muita coisa para aprender. Que Deus, cada dia, te dê mais força, alegria nesse ministério e que só mesmo por Deus. É muito bonito mesmo. Muito obrigada. Ó, Meire já colocou aí o que ela quis dizer no bate-papo. Viviane, você chegou a ler? Não, deixa eu ver. É porque eu tô só no celular e eu não consigo. Quer que eu leia para você? Eu leio. Ela diz assim, ó, Viviane, muito bom ouvir você. Acredito que já sabe o que irá fazer na Espanha, um país cheio de idosos. Pois é, vai que é isso mesmo. A Catarina diz, pode falar isso melhor. Vai que seja cuidar de nós, hein, Viviane? Não é? Ah, meu Deus. Gente, saiu aqui do... Aí, voltou. Ai. Pelo amor de Deus, Catarina, o que é isso? Você tá lá ainda, mulher. A gente vai ter que abrir a câmera aqui. O que é isso, Catarina? Ai, eu vou te bater. Mas, Vivi, parabéns. Realmente, a sua capacidade de renunciar à sua vida em prol de uma causa realmente muito difícil é digno de parabéns mesmo. E que Deus te multiplique forças e que Deus possa cumprir todo o propósito dele na tua vida também. É inspirador te escutar, de verdade. Sim. Verdade, Catarina. Muito. Eu queria fazer uma pergunta. Faça. Vocês acham mais fácil fazer isso por um desconhecido ou por quem você conhece? No meu caso, eu acho que o conhecido, porque a relação de amor e de gratidão que eu tenho com a minha mãe é que me faz. Bom, eu nunca cuidei de ninguém desconhecido também, nunca tive essa necessidade, né? E você, Viviane, que cuidou de pessoas conhecidas e pessoas que está cuidando de pessoas desconhecidas? Se eu não tivesse tido a experiência com a minha avó primeiro, eu acho que eu teria mais dificuldade com as outras pessoas. Eu cuidaria, mas eu acredito que não seria com a mesma visão, assim, seria um pouco mais retraída, né? Em momentos assim, eu sou um pouco mais muito racional, então eu consigo ter, como é que fala? Em situação difícil, eu não me descontrolo. O insensível não, você é sangue frio, né? Assim, mas eu sou extremamente chorona, eu sou muito então você é sensível. Mas é muito italiana também, né, Viviane? Demais.
Eu sou muito chorona. Ih, tá maluco? Eu choro com a mensagem. Eu mando mensagem pro pastor, eu mando pra Catarina. Tô chorando. Eu choro de tudo, porque eu choro de tudo. De tudo. Mas acho que nesses momentos, assim, eu consegui aprender a ter um equilíbrio. Então, o equilíbrio racional. Então, eu não me desespero. Eu consigo pensar no que eu tenho que fazer, o que eu vou fazer depois. Eu consigo traçar um plano para aquela determinada ação, seja ela desesperadora ou não. Então, o fato de eu ter tido a experiência com a minha avó, acho que me facilitou. Mas talvez, se eu não tivesse, eu continuaria cuidando, porque eu acho que é natural muito essa coisa do cuidado, né? De dar atenção e tudo mais. Mas acho que seria bem diferente, assim. Seria um pouco mais... É que eu observo assim, que muitos cristãos têm mais facilidade de ajudar as pessoas da igreja do que da própria família. Sim, isso é. Não é verdade? Então, eu vejo até a questão, assim, você demonstrar amor mesmo pela sua família é muito mais difícil. Eu vejo que é mais difícil. As pessoas geralmente já estão mais sem paciência e já conhece, tipo assim, já sabe os podres de cada um. Aí você está merecendo isso daí, mas para o povo da igreja você trata como se fosse a melhor pessoa do mundo. Vai até no hospital. E eu observo isso. E? O povo, pro pessoal da igreja, o pessoal vai até no hospital. Até quem tem medo de ir para o hospital, que não vai visitar a família, vai até no hospital. É um milagre que acontece, precisa ser estudado esse fenômeno. É verdade. Mas tem uma coisa também, Meire, que eu acho assim que por isso é que quando a gente está elogiando você, Viviane, não é da boca para fora não, porque quem já conviveu com o desgaste que é cuidar de uma pessoa diariamente, então, assim, eu nem culpo, viu, Meire, essas pessoas, assim, é claro que maltratar de maneira nenhuma, mas da pessoa perder paciência uma vez ou outra, falar mais firme, de maneira mais... Isso é natural. Eu acho que isso não é, assim... Eu nem vejo isso como um erro, porque eu acho, assim, que um desgaste absurdo. Absurdo. Eu vejo, porque eu convivi com a minha cunhada, vejo hoje meu irmão é o único que mora com a minha mãe direto, e aí tem essas cuidadoras que se revezam nesse cuidado porque ele trabalha, e a gente que ajuda, mas se você passar um dia inteiro, 24 horas com uma pessoa que não te entende, que não te obedece. A minha mãe, eu cheguei com todo o gás, né? Eu tô 2 anos e meio afastado dela. Eu tive que colocá-la no banho, assim, ela gosta muito dos hinos também. Eu fui lá, glória, glória, aleluia, e fui pegando a mão dela, glória, e levando ela pro banheiro. Chegou lá, ela me larga, me larga. Isso é muito difícil. É assim mesmo. Parece que você me solta, socorro. Imagina isso. Para quem está de fora, é isso que a Viviane falou no início, assim, você leva um susto. Você leva um susto. Então, quem está de fora tem uma visão, quem está dentro tem outra visão, e a própria pessoa tem uma visão, e com Alzheimer ainda é mais difícil, porque a pessoa não tem consciência nenhuma do que acontece. Entendeu? É verdade. Então, assim, é isso que mas a minha experiência assim, atual. Eu digo assim, não só com Alzheimer, né? Eu acho que qualquer doença, às vezes a pessoa está com câncer, às vezes a pessoa está com outros problemas de saúde e você não tem paciência e não quer visitar, você não quer ligar para essa pessoa, você não quer ir orar com essa pessoa. Verdade. Mesmo ela sendo sua parente, entendeu? Essa pessoa. Mas como da igreja, né? Como você talvez seja líder das mulheres, sei lá, você se sente na obrigação de demonstrar carinho por essa pessoa desconhecida, né?
E eu fico assim pensando, se fosse uma amiga, eu não faria? Eu não ajudaria? Então, por que eu não posso ajudar a minha família? A minha irmã, a minha mãe, entendeu? Mas eu creio que talvez tenha uma diferença. É como diz a questão dos avós quando cuidam netos, que os avós cuidam nos momentos bons. Que uma coisa é você ir visitar alguém quando você vai e faz aquilo. Uma coisa é quando você já passa a ter um compromisso diário de cuidar, seja de um irmão, de uma mãe. Eu creio que ali é onde tem a diferença forte, porque não é uma tarefa fácil, não vai ser nunca uma tarefa fácil. Por isso eu tenho, se Deus nisso me escutar, eu sempre digo, eu tenho uma oração constante a Deus, constante. Eu sempre peço a Deus que se for possível, que Ele me leve sem passar por essas enfermidades, porque eu sei que para os filhos é muito difícil, eles têm a vida deles, têm tudo. Então, eu sempre peço, Deus, se te aprove, me escute e me leve bem, no tempo do Senhor, mas me leve bem, não me importa. Porque eu creio que a experiência que a gente vê nas famílias não é fácil, não é uma experiência fácil. Realmente, são momentos muito duros que família passa, enfrenta, né? Mas é claro, é necessário, é uma obediência a Deus também, faz parte da nossa vida como filhos de Deus. Né? Mas fácil não é. Verdade, Catarina. Olha, só um instantinho, Viviane, eu trouxe a Celeste aqui só para dizer para vocês quem é ela. Ela é a pessoa, as meninas lá da igreja já me ouviram falar sobre ela. Ela trabalha com a gente há mais de 20 anos, na família. 28 anos. 28 anos. E hoje ela é um dos anjos que cuidam da minha mãe. E foi ela que me ensinou a cuidar da minha mãe dessa questão do banho e tudo mais. E foi para ela que eu falei de Jesus há 28 anos atrás. E hoje ela é uma crente em Jesus, hoje ela está junto, exatamente, achando que eu ia mandá-la embora no dia que eu falei de Jesus para ela. E aí, ela terminando a faxina, eu falei, senta aqui. Eu falei, vai me mandar embora? E eu doida pra ir embora, que eu morava longe, e ela falando de Jesus. E olha como Deus faz as coisas, né? Ela permaneceu na família, tivemos um tempo longe. Quando ela voltou já para cuidar da minha mãe. E assim, o que a gente vê é que, de certa forma, Deus cuida quando a gente realmente se preocupa, quando a gente ora, quando a gente pede. E mesmo minha mãe tendo 6 filhos, hoje só tem um que mora com ela e que mora perto dela, e uma outra que mora perto. Todos nós, os outros 4, moramos longe. E aí Deus coloca anjos assim, como a Celeste. E eu queria fazer essa homenagem para ela, trazendo ela aqui, apresentando ela para vocês, viu? Ô Celeste, você com esse nome, você não poderia ir para o inferno, não. Celeste, você tem que ser de Jesus. Lá, viu? Vamos tirar uma foto com a Celeste. Ai, gente, eu tô ela acha que ela tá horrível. Ela tá no meio da faxina de novo, gente. Não tem problema, vamos lá. Tá bem, tá super bem, Celeste. Tá bem, bem demais. Vamos lá. Não podia terminar melhor esse dia, né? Toda desgrenhada. Deixa eu ir já fora de casa muito gente. Tá bom, obrigada, Celeste. Tá bem. Gente, viu? Eu tava vendo aqui. Fala. Sobre o que a Catarina estava falando, né, de ser difícil, eu tinha pensado em uma coisa e agora esqueci. Você falou que a sua oração era a mesma da Catarina e a mesma minha também, tá, gente? Eu aprendi isso com o Halderson. Mas olha, tem mais uma coisa. Ele não só ora sobre isso. O Halderson me ensinou a fazer essa oração.
mas ele também ele se cuida para ele não ser um peso para os filhos, para ninguém. Então, ele faz assim, os exercícios físicos que ele tem que fazer, ele faz a alimentação. Se falar para ele assim, olha, descobri que essa pedra vai ajudar a gente, ele vai dar um jeito. Meu marido Porque também ele é pensa assim. muito nisso, ele pensa muito nisso. Até Sim, assim, sim. na hora de dirigir o carro, o cuidado que ele tem, não, se acontecer um acidente, eu vou ficar inválido, eu posso ficar inválido, e alguém vai ter que ficar cuidando de mim, né? Então, tudo isso de você pensar, não só que Deus pode te levar, mas de você se cuidar, né? Cuidar do tempo do Espírito Santo para você não ter que passar por isso e não ter que deixar o outro nessa situação, que é Como uma diz o situação outro, muito difícil. Né? não ser um velho chato. Também. No nosso caso aqui, as velhas chatas. As velhas. Exato. Já somos velhas, agora só falta o chato. Não, aí não, gente. Não, né? Mas tá errado. Ó, Meire, depois dessa eu vou até embora. Depois dessa velha aí eu vou até embora. Hein? Já tá na hora mesmo do velho sair. Queridas, foi muito bom estar com vocês, foi muito bom te ouvir, Viviane. Amanhã, se vocês querem indicar essa palavra para alguém da sua família, alguma amiga sua que você acha que precisa ouvir isso, indique, para que a gente possa ouvir a Viviane amanhã de novo, né? E ser uma bênção. E olha, Catarina, estou esperando sua resposta, viu? Eu estou aqui no pé dela, gente, porque eu quero muito ouvi-la. Eu tenho que confessar. Mais pra frente. Mais pra frente ela está me falando desde o ano passado, gente. É verdade, lembro. Não, mas agora é um ano já, hein? Catarina, já virou tá gravando. ano. Eu estou gravando isso agora. Porque, olha, as próximas que eu vou chamar, justamente, Catarina está no meu caderninho desde o final do ano passado. E outra coisa que eu ia dizer, gente, eu tenho que confessar um pecado para vocês. Enorme. Tá gravando, Ana Laura? Eu vou confessar justamente porque está gravando, porque tem a ver com a gravação. A palavra da Catarina, no ano passado, no mês de maio, que foi lindo, que foi absolutamente inesquecível, viu, Catarina, seu testemunho. Eu, com essa história de passar para o YouTube, eu perdi a sua palavra, justamente a sua, Catarina. Vai ter que falar de novo. Tanto. Pois é, que eu queria tanto divulgar para que outras pessoas, outras mães estivessem ouvindo, e eu fiquei com o coração na mão. Foi a sua e a da Janete, do Panamá, que também foi um testemunho lindo. Então, querendo ou não, você já vai ter que voltar, porque dessa vez eu não vou perder, que agora eu já sei lidar com esse negócio de gravação e postar e editar. Dá trabalho? Dá, mas eu sei que eu não vou perder, em nome de Jesus. Então, para maio, mês de mães, mais ou menos eu falo a mesma coisa. Amém! Olha, gente, ela não vai nem ter que preparar, Ana Laura, ela nem vai ter que preparar nada. Olha isso, Catarina. Não dá um descanso. Catarina, não dá um descanso. Viu que ela ela aceitou porque não tem que preparar, tá vendo? Meire, ela está te Catarina, ela está te comprometendo, a Meire, viu? Eu já conheço a Meire, já conheço. A gente parceira. Tô sentindo. Depois da Catarina, a Meire fala e faz aquela conclusão assim, de tudo isso aí para nós. Faz aquele resumo assim, Catarina. Exato. Não, Catarina, só de castigo. Ela não precisa de conclusão nenhuma.
Não, só de castigo para Meire, ela vai falar em abril. Você já pode escolher o teu dia, tá? Abril tá longe. Agora eu vou dar de Meire. Abril tá longe. Não, muito porque- longe. Nós estamos segundo dia de março ainda. Pois é, mas março, minha filha, vocês estão vendo que já tem um povo aí legal já no esquema, entendeu? Meire já está entrando já no mês de abril, vai abrir abril. Um mês, Meire, para você preparar. Ó, ela até congelou, gente. Congelou, tadinho. Caiu. Frisou lá. Saiu da linha. É para ela não poder dizer não. Você tá sem som. Até caiu a internet. Pois é. Que é para você não dizer não. Gente, tchau. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Beijo, meninas. Beijo, beijo. Beijo. Beijo a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.